Bom, salve, salve rapaziada, vamos falar então de um resumo do que aconteceu nesse período de trocas da NBA. Aqui tá uma imagem ilustrativa da ESPN com todas as trocas que aconteceram, né, ou quase todas as mais relevantes que aconteceram. Vamos fazer meio que um ranking aqui de quem foi melhor e de quem foi o pior. Eu preparei uma colinha aqui, mas também vou tirando algumas coisas da minha cabeça. Se você tá gostando de acompanhar essa sequência frenética de vídeos aqui no canal, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo, que isso vai ajudar demais. Vamos lá falar sobre quem venceu ou quem perdeu, na minha opinião, claro. Bom, para começar, o Washington Wizards eu acho que é o primeiro time que a gente tem que falar sobre acertos e erros, e eu colocaria eles como o time que mais acertou, porque conseguiram... Cara, pensa comigo assim, quem que para hoje para assistir jogo do Washington Wizards? Eu comentei isso até em vídeos recentes que eu já postei, né? A galera assistia o Wizards quando tinha John Wall e Bradley Beal, assistia quando tinha até o Westbrook e o Bradley Beal, né? Mas depois disso, acabou-se, né? Acabou-se o Washington Wizards. E eles conseguiram, em pouco tempo, trazer de volta um hype, talvez, que só existia quando tinha lá o John Wall e o Bradley Beal, né? Porque eles conseguiram trazer que é um cara muito midiático, que é o Trae Young, e conseguiram também trazer o Anthony Davis. Então eu acho que essas duas adições do Washington Wizards vão mexer muito com a quantidade de pessoas que assistiriam o jogo do Washington Wizards ainda nessa temporada, né? Porque o Trae Young e o Anthony Davis devem fazer as suas estreias ainda essa temporada. Inclusive eu já fiz uma reconstrução com eles dois no Washington Wizards e postei no canal o Basca Zone. Então eu coloco aqui o Washington Wizards como um time que acertou, que foi bem e que é um dos vencedores desse período de trocas da NBA. Claro que algumas pessoas podem dizer que, pô, mas o Anthony Davis lesiona demais, mas mesmo assim, né, enquanto ele estiver saudável, ele vai agregar muita experiência junto do Sarr, junto do Shaw George, Bilal Coulibaly, Trey Johnson e junto, claro, do Trae Young. Vai ser uma dupla muito interessante de se assistir na próxima temporada. E nessa temporada ainda, como eu falei, porque eles estreiam nessa temporada, eu tenho certeza que você em algum momento vai parar para ver um jogo do Wizards. E eu tenho certeza que também na próxima temporada a gente vai ver o Wizards em vários momentos ali na grade de transmissão para nós aqui no Brasil, né, em português. Mesmo que o Anthony Davis tenha só mais uma temporada de contrato garantido e aí na outra já seja player option, eu acredito que assim como o Wizards trouxe o Trae Young e vai renovar com ele, eles vão renovar também com o Anthony Davis, porque pô, o Anthony Davis com 34 anos, quando vai acabar o contrato dele, ele não vai recusar ganhar mais 50 milhões por, sei lá, mais umas 3 temporadas. Então acredito que ele fica. E já indo pro outro time que eu quero falar, de vencedor, eu acho que é o Utah Jazz, tá? Mesmo que muita gente esteja subestimando o Jackson Jr., eu acho que o Utah Jazz fez nesses últimos dias aí também faz com que o time mude de patamar para a próxima temporada quando conseguir se encaixar, né? Porque todo mundo ficava falando, pô, vão trocar o Kessler, vão trocar o Lauri Markkanen. Não trocaram, assim como o Milwaukee Bucks não trocou o Giannis. O Utah Jazz, que é um time que sempre estava especulado em deixar os seus jogadores saírem, na verdade, investiu, trouxe o Jackson Jr. E agora você vê um time interessante, né? Com o Keontae George, tem o Collier, aí tem o Ace Bailey, que ainda pode mostrar o talento e o potencial que há dentro dele, ainda pode despertar, né, a 9 caudas, se fosse como se fosse o Naruto. Aí a gente tem o Lauri Markkanen, a gente tem o Jackson Jr., temos o Kessler, e é um time que quando eu fiz o vídeo falando de contratos do Oeste, eu falei nesse vídeo que eles têm bastante flexibilidade também no teto salarial deles para se movimentar e conseguir fazer alguma coisa. Na verdade, eles tinham, porque a chegada do Jackson Jr. matou isso aí, né? O contrato do Jackson Jr. é absurdamente alto e longo também, né? Então, esquece o papo da flexibilidade financeira, acabou. Mas eles ainda podem, tipo, por exemplo, se vê que o Ace Bailey despontou demais, eles podem trocar o Lauri Markkanen por um jogador tipo que seja de outra posição que eles precisem mais, ou pode simplesmente encaixar mesmo, que Keontae George, Ace Bailey, Lauri Markkanen, Jackson Jr. e Walker Kessler. É um time interessante e eu acho que o Utah Jazz fica como um dos vencedores desse período de trocas da NBA. O cara que encabeça essa imagem aqui, ó, James Harden, temos que falar dele porque eu também acho que o Cleveland fica como um vencedor desse período de trocas, tá? Mesmo que o Harden seja um cara meio polêmico, que sempre causa algum tumulto na hora de deixar um time, dessa vez ele saiu do Clippers, podemos dizer que pela porta da frente. Não foi um escândalo a saída dele, né? Foi um acordo entre ele e a diretoria do Clippers. O Clippers estava indo para outro rumo, já mirando em outra direção.
O James Harden quer ainda disputar para tentar vencer um título. O Kawhi Leonard não tem mais essa ambição porque ele já foi campeão, mas o Harden ainda não foi. Então o Harden tá empolgado com a ideia, foi o que ele mesmo falou, né? Tá muito empolgado porque acha que o Cleveland tem o que precisa para ele conseguir disputar e correr atrás desse anel. O Cleveland acabou perdendo o Darius Garland, mas, cara, parece que foi até um próprio pedido do Donovan Mitchell, que hoje é o líder do Cleveland Cavaliers, né? Ele queria o James Harden porque enxerga no Harden um passador muito melhor do que o Darius Garland. Então, o Harden já não é mais aquele Harden de ficar fazendo 50, 40 pontos toda noite como era em Houston. E ele nem precisa ser, porque esse cara é o Donovan Mitchell. Então ele vai poder respirar muito mais. Porque o Donovan Mitchell, sim, é a ameaça ofensiva desse time nos arremessos de 3 pontos, nas infiltrações, nos dribles. Vamos ver se vai funcionar, se vai encaixar. O Harden traz a experiência que o Cleveland precisa para jogar os playoffs, tá? Já tem a experiência do Donovan Mitchell, agora ganha um cara mais experiente ainda que o Mitchell, que é o James Harden, que só não foi mais longe quando estava no Houston porque bateu de frente com a dinastia do Golden State Warriors quando, né, Stephen Curry, Klay Thompson, Iguodala, Draymond Green estavam voando, aí depois ainda veio Kevin Durant e acabou com tudo, né? Bom, ele tá escondidinho aqui, ó, Jared McKee, mas eu também acho que o OKC venceu na trade porque não perdeu praticamente nada, né? Perdeu uma primeira escolha, mas eu acho que nada de relevante, sabe? E conseguiram um jogador que ainda tem muito potencial para mostrar, muito talento para mostrar. Então eles ganham mais profundidade de elenco. Os Sixers, por sua vez, também abriu mão de um jogador porque estão enxergando que no Quentin Grimes eles já têm o que eles precisam para a rotação do elenco. Então foi meio que uma troca win-win, sabe? O Sixers ganhou escolha, acho que uma escolha de primeiro round, tem de segundo round também. O OKC perdeu algo que não vai fazer falta para eles porque o bolso deles está cheio de escolhas e ganharam um jogador importante para a rotação que teve um pouco do seu desempenho atrapalhado por conta da lesão, né, que ele teve, ainda está se recuperando. Mas mesmo assim, eu acho que foi uma boa troca e o OKC sai como um dos vencedores também. Até junto dos Sixers pelo plano que eles têm para o Quentin Grimes. Bom, por último, nessa lista de vencedores, tá meio magra essa lista de vencedores, porque mesmo nas trocas boas você enxerga um ponto negativo, né? Mas eu queria falar porque eu acho que o Boston venceu trazendo o Vucevic, tá? Porque eles perderam o Alfred Simons, então no impacto para esse time do Boston, eu acho que o Vucevic é mais fundamental para o que o Boston precisa no momento do que o Alfred Simons, porque o Peyton Pritchard consegue ocupar essa vaga do Simons, né? Já o espaço do Vucevic não pode ser preenchido pelo Neemias Queta, por exemplo. Então eu acho que o Vucevic não é o Kristaps Porzingis que estava no Boston campeão, mas mesmo assim ele tem o poder ofensivo, né, que o Porzingis tinha. Ele não tem o poder defensivo de ficar dando toco, mas ele ajuda muito pegando rebote e ajuda também no ataque com o espaçamento de quadra e os arremessos de 3 pontos. Então coloco o Boston Celtics com a chegada do Vucevic como um dos vencedores. E dentro daquilo que eu tava pensando de vencedores, eu meio que fecho com isso, tá? Tem outros que eu acho que ficaram ali no meio a meio, nem é vencedor nem é perdedor, tipo, por exemplo, o Charlotte Hornets conseguiu trazer o Kobe White, mas eu não vou colocar a chegada do Kobe White como, caramba, o Hornets mudou de nível. Porque o Sexton tinha um papel defensivo, conseguiu fazer boas partidas ofensivamente, mas tinha um papel mais defensivo nesse time, né, de guardar o perímetro. O Kobe White chega como um bom reserva pro LaMelo, um cara que nas últimas 3 temporadas aí é média de 19, 20 pontos. Então vai conseguir manter o nível ofensivo do time quando o LaMelo estiver fora. Mas o Sexton tinha entrega, o esforço defensivo, né? Então o Hornets perde de um lado, mas ganha do outro. Eu ainda me preocupo com a parte defensiva desse time do Hornets. Indo para os perdedores, o primeiro que eu pego aqui, ó, dessa imagem aqui, que foi como um perdedor, foi o Clippers. Vou explicar. Por que eu acho que o Clippers sai como um dos perdedores desse período de trocas? Porque o movimento que o Clippers fez, mesmo que seja pensando talvez em abrir espaço na folha salarial para trabalhar no futuro, eu acho que mostra o fracasso da franquia em não ter conseguido transformar Paul George e Kawhi Leonard, depois James Harden e Kawhi Leonard com o Zubat indo bem, não conseguiu converter isso em um título. Então por isso que eu vou colocar eles como um dos perdedores aqui. Aí mas chegaram a acordos trocando o Zubat, trouxeram o Mathurin. Ok, mas o Zubat, né, é mais jogador do que o Mathurin nesse momento. Trocaram o Harden pelo Darius Garland. Ok,
mas o Harden também é mais jogador do que o Garland. Eu sei que eles trouxeram jogadores mais jovens, né, para esse time, e eu sei também porque eu fiz o vídeo sobre os contratos que o Clippers daqui a 2 temporadas vai ter um espaço gigantesco na sua folha salarial, mas aí vai fazer de novo o que fez com trazendo o Kawhi e Paul George para não ganhar nada? Ou vai realmente entender que o melhor caminho é você reconstruir com escolhas de draft, né? Então eu acho que o Clippers sai como um dos perdedores porque tentou montar um projeto, montou o projeto, mas não rendeu nada e agora teve que sair trocando jogadores. Troca o Harden pra lá, troca o Zubat pra cá, daqui a pouco a gente pode ver o Kawhi Leonard também saindo. Então eu coloco o Clippers como um dos perdedores. Outro time que eu vou colocar aqui como perdedor é o Golden State Warriors. Por quê? Porque o Golden State Warriors sonhou com o Giannis e acordou com o Kristaps Porzingis, que jogou, se eu não me engano, 17 jogos só até agora na temporada. Então, já perderam o Jimmy Butler por lesão pro restante da temporada, aí trazem o Porzingis, que talvez nem consiga ficar saudável para realmente ajudar o Golden State para a reta final da temporada e playoffs. Eu posso estar queimando a minha língua e o Porzingis jogar, sei lá, todos os jogos dos playoffs do Golden State, jogar a reta final aí de 20, 30 partidas que faltam pro Golden State, ainda não lembro agora quantos jogos faltam. Acho que a metade da temporada já meio que foi, né? Sei lá, talvez falte uns 40, 35 jogos por aí pro Golden State, não vou parar pra conferir agora. Mas mesmo que o Porzingis jogue todos os jogos que faltam da temporada, aí eu vou estar queimando minha língua, eu acho que o Golden State podia ter feito algo melhor. Ou pelo menos, porque é Kuminga, né? Era desses ativos que eles estavam tentando trocar, era o melhor, né? Eles fizeram uma proposta que vazou aí pelo Giannis, que era o Draymond Green e escolhas de draft. E o Bucks nem parou para ouvir ou negociar essa proposta, porque o Bucks também estava muito agressivo. O Bucks queria 5 ou 6 escolhas de draft, né? Que time que ia ter 5 ou 6 escolhas para mandar? Só o OKC, agora o Memphis, talvez o Spurs, enfim. Mas esses times não queriam fazer um movimento assim, né, pelo Giannis. Os times que queriam era o Heat, era o New York Knicks, era o Golden State, então eu coloco o Golden State aí como um dos perdedores. Junto do Golden State, porque não conseguiu realizar o que pretendia, eu coloco o Wolves também, tá? Trouxeram o Dosunmu enquanto estavam pensando... Tem um boato de que o Wolves chegou a sondar o LaMelo Ball, velho. Não sei se é verídico, mas eu vi um boato no Twitter de que o Wolves perguntou pro Hornets o que eles gostariam de receber pelo LaMelo Ball. Enfim, podem ter tentado o LaMelo, podem ter tentado o Ja Morant, não conseguiram o armador que precisava para mudar esse time de patamar, não conseguiram trazer a ajuda necessária pro Anthony Edwards e vão ficar mais uma temporada dependendo ali de partidas extraordinárias de Julius Randle, de Anthony Edwards. Claro que tem ajuda, né? Tem o Dillingham desenvolvendo, tem o McDaniels, mas eu ainda acho que o Wolves fica como um dos perdedores pela necessidade que havia para eles mudarem de patamar, para disputarem um nível mais alto e por não terem conseguido. Eu também coloco aqui como perdedor, mas por um motivo diferente, o Sacramento Kings, porque eu acho que o Sacramento Kings não conseguiu trocar o Zach LaVine, não conseguiu trocar o DeRozan, não conseguiu trocar o Sabonis e vai terminar a temporada com esses 3 jogadores no elenco, sendo o pior time da Conferência Oeste. Então, eu acho que faltou agressividade do Sacramento Kings, faltou lábia, talvez, para o gerente geral. Faltou fazer alguma coisa para que o time se equipasse para essa reconstrução para as próximas temporadas, né? Meio que admitiram que iam passar por uma reconstrução, e aí não trocaram ninguém, ficaram do mesmo jeito e por isso eu coloco eles como um dos perdedores aqui. Faz sentido ou eu tô sendo maluco? Eu ainda fiz uma pequena listinha de times que poderiam ter feito mais, fizeram alguma coisa, mas não foi o suficiente para ser como um vencedor e nem foi ruim o suficiente para ser como um perdedor. Eu falei do Hornets, né? A chegada do Kobe White, também acho que o Hornets podia ter ido melhor, mas ok. Coloco aqui o Memphis, porque... Beleza, a gente sabia que eles iam entrar em reconstrução, mas a gente esperava a saída do Ja Morant, quem saiu foi o Jackson Jr. Mesmo que eles tenham se tornado o time que agora tem mais escolhas de draft aí junto do OKC, mais escolhas de primeiro round, acho que o Utah Jazz também, se eu não me engano. Agora eu não lembro se é o Jazz ou outro time. Tem 3 times que tem muitas primeiras escolhas pro futuro, né? Um é o OKC, o outro é o Grizzlies e o terceiro acabou me falhando agora na memória. Mas enfim... Então eu acho que esse movimento que o Memphis fez, trocando o Jackson Jr. e não o Ja Morant, não foi ruim para colocar eles como perdedores, mas também não foi bom para colocar eles como vencedores. Então fica ali meio que
na dúvida, em cima do muro. O outro time foi o Hornets e o outro time que eu coloquei aqui pra fechar foi o Chicago Bulls, porque conseguiram trocar o Vucevic. Eu vi muitos torcedores do Bulls comemorando essa troca do Vucevic, mas o Coby White eu sinto que eles poderiam ter feito uma troca melhor pelo Coby White. Ficou meio que o Buzelis nesse time para reconstruir em torno dele. Não acho que as movimentações do Bulls foram boas o suficientes para colocar eles como vencedores. Trouxeram o Ivey, mas o Ivey ainda, sabe, ainda não engrenou, ainda não mostrou a capacidade real dele. Mas também as movimentações do Bulls não foram ruins para colocar eles como perdedores. Então, o torcedor do Bulls fica meio que no limbo por enquanto, sabe, sem saber o que vai fazer. Outro time que eu tava esperando, aqui nem perdedor nem vencedor, mas outro time que eu tava esperando se movimentar era o Toronto Raptors, porque é um time que tá indo melhor do que eu esperado, então eu achei que eles iam fazer alguma coisinha pra ajustar esse time, já que eles vão pros playoffs, mas não fizeram. Mas enfim, essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse período de trocas, se vocês concordam com os vencedores e perdedores, com os times que estão em cima do muro também que eu citei, ou se vocês têm opiniões diferentes, tá? Deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo aqui no canal. Acabou essa série de vídeos só comentando do que tá acontecendo na NBA com relação às trocas, e aí voltam os vídeos semana que vem da maneira normal como eu tô fazendo, os vídeos mais editados ali com imagens e vídeos, beleza?